Companheiros de Ideal Espírita, prezados amigos de Três Lagoas, é com muito prazer que aqui nos encontramos reunidos a convite da Federação Espírita, nossa amiga Cláudia e companheiras, no sentido de fazer essa modesta exposição doutrinária a respeito de Kardec. Nós escolhemos o tema Kardec porque a base, realmente assim que foi solicitado para nós, no trabalho que foi feito hoje à tarde, a importância do estudo. Então nós pesquisamos na revista Reformador e achamos um tema bastante interessante que trata a respeito desse assunto. De maneira que nós colocamos o nome primeiro Kardec. É importante nós observarmos esse fato, porque normalmente quando a pessoa vem à casa espírita, nem sempre ouve falar de Kardec. E como a doutrina espírita tem a sua base em cima dos textos da codificação kardeciana, é muito importante que o espírita, o trabalhador espírita, aquele que realmente está na lida, tenha um contato com as obras de Kardec. Então nós escolhemos o nome primeiro Kardec, porque na realidade, a gente estudar os livros de Allan Kardec, antes de palmilhar os caminhos da imensa bibliografia espírita existente, é um fator essencial para uma jornada doutrinária isenta de atropelos. Quando a pessoa então entra para dentro da casa espírita, é necessário que o trabalhador, aquele que o acolhe, nas exposições, nas palestras doutrinárias, todas elas sejam baseadas em textos de Allan Kardec. Se a pessoa realmente resolver começar a estudar outros livros que não seja de Allan Kardec, ele corre o risco de fazer esses atropelos. Significa começar por ideias pessoais, ideias que realmente são deles, e criando verdadeiras aberrações. É importante então que o espírita, aquele que realmente trabalha na lida, tenha sempre em mente estudar Kardec. Então é necessário que a pessoa estude o fator essencial para evitar atropelos. E nós pegamos esse texto de José Carlos da Silveira, muito interessante. Sem a análise meticulosa, o exame sério e detido das páginas escritas por Kardec, que retratam a mensagem dos orientadores espirituais da humanidade, priva-se do discernimento. O que é discernimento? Aprender, perceber o que é correto, o que é incorreto. De maneira que conforme a pessoa vai mergulhando nos textos de Kardec, ele vai aprender a discernir, a separar o que é errado do que é do certo. Quando a pessoa lança determinada ideia, ele percebe claramente, isso não está com os textos kardecianos. Isso realmente não tem valor. Isso realmente não está dentro da lógica, dentro da coerência. Então, primeiro Kardec, porque se a pessoa não tem essa análise, exame sério e detido, priva-se do discernimento. Então acontece essa situação desagradada, cair no desvio, no erro, na fantasia. Muito importante isso. Não estudando Kardec, cai-se no desvio, no erro, na fantasia e o mais triste de tudo, em que se comprazem os chamados mentores dos dois planos da vida. Mentor significa aquele espírito superior de nível moral que dirige uma casa, mas é muito comum espíritos mistificarem e tornarem-se mentores, entre aspas, e a pessoa não estuda,
não compulsa os livros de Kardec, começa a aceitar como ideias de mentores, ideias totalmente absurdas, ideias totalmente erradas. Não só mentores desencarnados, como encarnados. Há pessoas que tornam-se donas do centro, donos do centro, e fica aquele espiritismo à moda da casa, fazendo coisas que realmente não coaduna, não corresponde à prática espírita correta. Por quê? Porque realmente ele não tem essa análise meticulosa, séria e detida nas páginas de Kardec. É uma pessoa, então, que não tem esse discernimento. Daí a importância da casa espírita sempre, cada vez mais, mergulhar nos textos kardecianos. Isso que eu ouvi aqui, ESD. A casa de vocês tem 3 ESD. Isso é uma maravilha. Porque todo ESD é baseado nas obras kardecianas. Então isso é uma maravilha. A pessoa cresce, aprende e passa realmente a ter esse discernimento. Foge então do desvio, do erro e da fantasia. Que princípios que deve balizar a ação dos espíritas dentro do movimento espírita? É uma pergunta interessante. Qual é o princípio que o espírita deve ter dentro do movimento para realmente fazer a atitude correta? O movimento espírita são palestras, livros, mídias sociais, escritos. Aquele espírita que resolve, então, trabalhar dentro da área, ele tem que ter princípios. Então, a pergunta é interessante. Que princípios que devem balizar a ação dos espíritas dentro do movimento? Primeiro, o crivo da razão. Só publicar aquilo que tem lógica, aquilo que tem coerência, aquilo que realmente bate nas obras da codificação. É o primeiro sinal de que realmente faz a situação disso aqui, esse princípio. O primeiro princípio, então, é o da razão. O segundo princípio é da universalidade. Significa aquilo que você expõe de maneira como sendo prática espírita ou ideia espírita, é aqui ou em qualquer lugar do mundo. É necessário que tenha concordância e a lógica e a coerência dentro de todos aqueles que lhe ouvem e que lhe veem. Daí a gente observa, quando a Federação Espírita Brasileira tem um critério interessantíssimo, quando você vai publicar algo, passa por várias e várias outras pessoas. Como tem há médiuns que realmente não conseguem publicar pela FEB, e a FEB não paga absolutamente ninguém, os direitos são autorais da FEB, a pessoa então procura editoras próprias, faz outras editoras ou faz editoras próprias. Porque não cabe nisso aqui, na universalidade, na concordância e, acima de tudo, dentro da lógica. Portanto, aquele que começa a trabalhar na seara, quero publicar tal coisa, quero escrever tal coisa, quero ser expositor doutrinário, excelente, não há nada de especial nisso. Mas quando você for fazer a sua exposição doutrinária, você entrar no movimento espírita, é necessário que a tua palestra, que aquilo que você for expor, tem que estar dentro da razão, universalidade, concordância e lógica. Observemos o segundo fato. Qual é o valor da opinião de um espírito encarnado ou desencarnado no movimento espírita? Essa pergunta foi colocada há alguns minutos atrás no trabalho. Muitas vezes a pessoa fala assim, foi o guia, foi o mentor que disse de determinada casa. Cuidado com tais aceitações. Porque é necessário sempre responder isso. Qual é o valor de uma opinião? O valor de uma opinião não passa, muitas vezes, de uma opinião, podendo outra pessoa ter opinião diferente. Mas no movimento espírita, qual é o valor de um espírito encarnado ou desencarnado dentro do movimento? Espírito encarnado são os escritores. Qual é o valor? Aqui
sua opinião só adquire relevância no sentido de sua inserção no conteúdo do Espiritismo, à medida que vai sendo absorvida pela razão e beneplácito dos espíritos superiores. Por isso que a gente pega, por exemplo, escritos de espíritos encarnados que já vieram e já foram. Pedro de Camargo, conhecido como Vinícius, todos os livros editados pela Federação Espírita Brasileira. Porque todos os escritos desse homem realmente adquirem relevância e foram recebendo o beneplácito de espíritos superiores. Outro que também é excelente, magnífico, maravilhoso, José Herculano Pires, apesar de não ser publicado pela FEB. Essa relevância tem total aceitação e beneplácito de espíritos superiores. Há uma senhora que também já veio e já foi, Terezinha Oliveira. Terezinha Oliveira, ela foi chefe do Departamento de Estudos Doutrinários e Editoriais do Centro Espírita Allan Kardec. É um dos maiores centros que eu conheci assim. Tem 5 subsedes, 5 outras sedes do mesmo centro naquele local. É um centro que realmente assim tem um trabalho magnífico, magnífico mesmo. Há uns 12 anos atrás, nós fomos conhecer Dona Terezinha Oliveira e ela então pediu para que nós conhecêssemos a casa. Vamos conhecer a casa, tal. Eu falei, Dona Terezinha, qual é a maior dificuldade que a senhora tem aqui? Ah, Silvio, atendimento fraterno. Falei, o quê? Ah, é muito difícil. Para nós pegarmos uma pessoa e colocarmos no atendimento fraterno, primeiro que ela tem que ter pelo menos 10 anos frequentando a casa, sem sair. Falei, Terezinha, sem sair. Não é que vai, passa 3 ou volta. Não. Frequentando a casa. Segundo, essa pessoa tem que ter cursos de atendimento e também cursos de doutrina espírita. E, acima de tudo, tem que ter uma qualidade difícil de se ver na pessoa. Chama-se discrição. Que muitas vezes a pessoa, quando chega à casa espírita com o coração machucado, triste, com situações aflitivas, conflitivas, de problemas com mulher, com filho, problemas familiares, ele abre então um pouquinho da janela do coração. E aquele que recebe, Silvio, tem que ter uma elegância, uma fineza, não prometer nada, mas amparar Jesus dentro do coração. Então é necessário cursos, e nós não abrimos mão aqui de cursos de Allan Kardec. Eu achei aquilo interessante, falei, Dona Terezinha, sempre isso, Silvio. Se não tiver conhecimento doutrinário, não trabalha. Falei, mas quantas pessoas a senhora tem? O centro tem 70 anos. Falei, quantas pessoas a senhora tem aqui que trabalham no atendimento fraterno? 8. Falei, só 8? Não dá mais, porque é muito difícil a pessoa realmente assim entrar nessa área. Então, meus amigos, somente pela relevância, no sentido da inserção do conteúdo, à medida que vai sendo absorvida pela razão e beneplácito dos espíritos superiores. Daí então o critério, presta muita atenção, quando saem livros ditos espíritas, lançamentos, muitas vezes são livros espiritualistas e que realmente assim não tem tanto valor como a pessoa pode imaginar. Daí a importância, Kardec em primeiro lugar. Outro fato, precipitação no trato com os ensinos dos espíritos poderá acarretar danos evitáveis à divulgação do espiritismo. Precipitação. A precipitação com relação àquela pessoa que entra na casa espírita 1 ano, 2 anos, vem algumas vezes, não frequenta curso algum, não tem conhecimento doutrinário e diz para o presidente: eu quero trabalhar na divulgação, falar lá na frente.
Se o presidente é equilibrado, sensato, lógico, ele simplesmente vai dizer não. Não pode. Mas eu tenho conhecimento, meu amigo não está em condições. Daqui a algum tempo, e vai analisando a pessoa. Eu até vim no carro, vim contando para a Cláudia e contei para os amigos. No Centro Espírita Caminho da Redenção, aconteceu um fato interessante. É o centro que o Divaldo trabalha. Havia uma pessoa que queria demais da conta, fazer exposição doutrinária. E o presidente do centro na época disse, não dá. Mas a pessoa era insistente, aquelas pessoas que pegam no pé. E então, um dia, o presidente falou assim, tá bom, hoje você vai fazer, semana que vem, uma exposição. O rapaz ficou radiante. E chegou a data, chegou o dia previsto. E aí, meus amigos, o pobre coitado disse da seguinte maneira, irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar em detrimento da doutrina espírita. Falar em detrimento significa falar mal. Irmãos e irmãs. Isso significa, isso é de um primarismo. Ele não estava, se no português ele foi incapaz assim, imagine no resto. Então, meus amigos, Kardec em primeiro lugar, conforme a pessoa vai estudando, evite isso aqui, a precipitação no trato com os ensinos dos espíritos, poderá acarretar danos evitáveis à divulgação da doutrina espírita. Outro fato aqui, se você não estuda, se você não mergulha nos textos kardecianos, a mentira, o erro e a fantasia, introduzidos por descuido ou descaso, muito importante, na propagação da doutrina, compromete todo o trabalho. Não estuda, não compulsa os livros, cai exatamente neste fato, erro, mentira e fantasia. Nós vamos citar uma situação que a gente observa. A pessoa é convidada, está na escala de palestrante. Fulano, hoje dia 3 de março, você vai ser colocado para falar 3, 10, 17, 21 de março. 21 de março, você vai vir fazer uma palestra aqui no José Xavier. Excelente. Se é uma pessoa equilibrada, com respeito, com total condição assim de perceber a gravidade, a importância do fato, ele chega em casa e já abre o livro, já faz a sua prece, já começa a pensar naquilo que ele vai fazer. Mas não acontece assim. Amanhã é domingo, depois eu faço. A mulher fala assim, você não tem uma palestra para preparar? Tem, mas daqui 20 dias, bem. Na outra semana, você não tinha uma palestra para preparar? Tinha, mas falta 14 dias. Tá bom. Na outra semana, bem, você não tinha uma palestra para preparar lá no José Xavier? Bem, você está apavorado à toa. Tem só uma semana. Quando chega 3, 4 dias antes, ele fala assim, amanhã eu vou preparar. Aí amanhã dá algum problema, à tarde ele dá uma olhada qualquer e prepara aquele tema sem pé e sem cabeça. Aquela situação fraca, que demonstra claramente isto aqui, meus amigos, descaso. Não falar em público não há nada de especial, mas aquilo que você for falar, aquilo que você for divulgar, você realmente está divulgando a doutrina espírita. Então tenha bom senso, equilíbrio e, acima de tudo, estude Kardec. Mas como não estuda, corre esse risco aqui, mentira, erro, fantasia, que são introduzidos por descuido. Ele nem pesquisou direito, leu partezinhas,
ou se não pegou opinião de YouTube, de internet, que são apenas trechos daquilo que o outro quis colocar, leia o texto por inteiro. A mesma coisa acontece no ESD. Nós trabalhamos no ESD há muito tempo. Na nossa casa de oração é quinta-feira. Acaba as aulas quinta-feira. Na sexta, você já está mais ou menos preocupado, dando uma olhada no assunto que vai ser colocado, naquilo que vai ser exposto, de maneira que não ter este compromisso cai no descuido e cai também no descaso. É importante nós observarmos isso. Primeiro, Kardec, gente. O trabalho de divulgação do Espiritismo traz imensa responsabilidade diante da própria consciência. Aquele que trabalha na lida doutrinária, seja atendimento fraterno, seja entregando pequenas mensagens naquele que chega, seja nas exposições, na escala de expositores, seja o que for, dentro da casa espírita, a responsabilidade é com a sua consciência. Por que é com a consciência? Você está levando aos outros uma doutrina que não te pertence. Você está levando princípios morais. Doutrina é conjunto de princípios. Doutrina espírita, conjunto de princípios morais. Se você, então, não tem essa responsabilidade, você não está levando a sério uma doutrina que não te pertence. E pertence, sim, aos espíritos superiores como mandatário do Cristo. Façamos o melhor. Essa história de façamos o melhor, isso é tão importante na vida. Há alguns anos atrás, nós fizemos um curso de amor exigente. Amor exigente é um ramo, uma parte do catolicismo, em que ajuda a tratar, que ajuda a dar defesas psicológicas, defesas morais, vamos dizer assim, a pais e mães, esposos e esposas, de usuários de droga ou alcoólatras. Foi em Vitória, no Espírito Santo, no espaço SESC. E lá estivemos, por necessidade, e então nos encontramos em 2800, e o padre Haroldo, que é uma pessoa fantástica, disse assim: bem-vindo ao clube. Só pai de drogado, mãe de drogada, aquela coisa terrível, mulher de bêbado, esposa, marido de mulher bêbada, só desse tipo. O amor exigente, então, ajuda você a sobreviver na família em que você tem esse tipo de situação aflitiva. Quem tem, entende o que eu estou falando. E então foi um professor que eu gravei aquela história de maneira assim, indelével. Ele contou da seguinte maneira: quando ele era estudante, ele fez a Universidade de São Paulo e fez psiquiatria. E realmente ele gostaria de fazer um doutorado numa universidade da Inglaterra. Trabalhou, juntou os trocados e tal, e conseguiu ir para a universidade. E fez lá o seu doutorado. Mas doutorado, você tem que realmente fazer pesquisa e defender uma tese, defender um assunto que realmente assim sirva de base para outras pessoas. Uma tese de doutoramento é algo que serve de norte para determinadas pessoas naquele ramo de conhecimento. Ele fez a tese de doutoramento. O orientador é a pessoa que orienta no sentido de indicar qual é o caminho que a pessoa deve fazer para que a tese fique perfeita. O orientador dele, depois de um ano de trabalho, chegou no professor e falou assim: professor, aqui está a minha tese. O professor olhou a tese e falou: ótimo. Levou para casa. No outro dia devolveu. Era mais de 300 folhas. No dia devolveu. O rapaz falou: professor, excelente, mas você pode fazer melhor.
Quanto tempo? Eu te dou mais um mês. Professor, mas em libra esterlina. Ai, meu Deus. E ele, trabalhou. Quando chegou no final do mês, ele chegou contente. Professor, aqui está a minha tese de doutoramento. O professor levou para casa no outro dia, devolveu. O senhor leu? Você pode fazer melhor. Ele falou, meu Deus do céu, mas quanto tem mais um mês? Professor, eu sou brasileiro, eu gastando em libra esterlina, está difícil o meu lado aqui. Mais um mês. Quando chegou na terceira vez, o rapaz chegou assim, com a corda toda. Professor, o negócio é o seguinte, eu revisei, eu pesquisei, eu refundi as ideias, eu procurei o melhor, eu fiz o melhor trabalho que eu podia fazer. Ah, sim, então agora você me dá que eu vou ler. Professor, nunca li, meu filho, para você aprender que agora eu ouvi de você a palavra certa, o melhor. Eu escutei isso e fiquei maravilhado. Na vida nossa, em todas as nossas situações, procuremos fazer o melhor. O melhor dentro da casa espírita, isso é capital. O trabalhador espírita, ele realmente deve fazer o máximo, o melhor que possa ser, que ele possa dar em benefício da casa. A melhor aula de ESD, a melhor aula de EAD, a melhor exposição doutrinária, coerente, lógica, porque realmente a pessoa que está expondo, ela está expondo uma doutrina que não te pertence, pertence aos espíritos superiores como mandatário do Cristo. Façamos sempre o melhor. Bem examinada, a codificação do Espiritismo apresenta-se como bússola norteadora dos nossos estudos doutrinários, ajudando-nos a discernir com maior acerto quanto às comunicações recebidas. Muito importante. As casas espíritas, a grande maioria, têm práticas mediúnicas. Cabe então àquele que recebe o orientador, o dialogador, ter muito critério. Como ele estuda Kardec, ele simplesmente consegue discernir quantas comunicações recebidas, através dos tempos, por médios diversos, a fim de que sejam colocadas no seu devido lugar. Se nós pegarmos o livro dos médiuns, Kardec mostra no final comunicações apócrifas, mostrando ali, ele deixou imprimir daquela forma, comunicações que na realidade são absolutamente inverídicas, de espíritos que não têm absolutamente nenhum tipo de identidade com aquilo que assinam. Comunicações apócrifas. Isso serve para todos nós ajudar a discernir quanto a comunicações recebidas através de médiuns diversos, a fim de que sejam colocadas no seu devido lugar. Quais são os lugares em que esta comunicação pode ser colocada? Repetição ou desenvolvimento da essência doutrinária incerta na codificação. São as obras de André Luiz, são as obras de Emmanuel, que simplesmente vêm refundir, melhorar, explicar o pensamento kardeciano. Para vocês entenderem melhor, assim, para ver um exemplo, peguem o livro Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns. Seara dos Médiuns, para vocês terem uma ideia, foi no lançamento do centenário do Livro dos Médiuns, que Chico Xavier recebeu instrução. Emmanuel disse assim: você peça para as pessoas da mesa abrirem a página, escolha uma pergunta ou um item, leiam, façam a discussão. E depois, no final, Emmanuel, usando a mediunidade de Chico Xavier, fazia o texto. Foram 52 lições
52 lições, se eu não me engano, e que saiu o livro A Seara dos Médiuns. Assim foi também o livro Religião dos Espíritos. Peça ao grupo que se reúna e discuta a questão. E aí saiu a Religião dos Espíritos. De maneira que, quando a comunicação é correta, ele serve como desenvolvimento da essência doutrinária. Ou inserindo informações cuja veracidade não temos condições de ainda constatar. Fica aqui uma interrogação. Ou comunicações que são fantasias, que devem ser afastadas liminarmente em nossos programas de divulgação do Espiritismo. Daí então a necessidade de estudar Kardec. Porque realmente vai dar o discernimento e você perceber que aquela comunicação mediúnica é absolutamente desnecessária. Para nós confirmarmos a nossa tese, eu vou contar a vocês uma história. Essa história, ela foi contada por minha mãe. E eu era menino, depois fiquei mais velho, ela contou. Quando eu entrei na idade adulta, ela contou com maior vagar. E quando eu tornei-me velho, já há mais de 50 anos, um dia eu perguntei a ela, falei, mãe, conta aquela história de novo. E ela então me contou a história. É a história da conversão dela para a doutrina espírita. Minha mãe, desde menina, era muito apegada à religião católica, apostólica, romana. E quando moça, ela aqui na igreja São José, depois na igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro, ela procurou entrar num grupo que chamava As Filhas de Maria. Eram jovens que simplesmente tinham uma afinidade maior, frequentava mais a igreja. E ela então sempre questionava para as freiras e para os padres uma situação assim que a deixava preocupadíssima. Era a questão do céu e a questão do inferno. Ela perguntava para o padre, padre, se for uma boa moça, tiver um comportamento, você vai para o céu. Mas padre, o que eu vou fazer lá? E o padre respondia dentro da ótica dele, filha, você vai ver a face de Deus. Vou ver a face de Deus? É. E vai cantar. Falou, padre, só de falar isso eu me cansa. Porque ficar cantando e olhando, eu não sinto. Mas ela ficava assim, e passava um tempo e foi ficando mocinha, maior e tal. Ela preocupada, padre, e o inferno? Falou, olha, minha filha, o inferno vai todos os pecadores, as pessoas que estão jogadas lá para sempre. Falou, padre, mas para sempre, para sempre. E tem, minha filha, a manutenção do inferno, que é por Satanás. Ela tinha pânico. Satanás, meu Deus do céu. E ela simplesmente caía, os questionamentos eram bastante intensos com relação ao céu e ao inferno. E ela falava para o padre assim, padre, a minha mãe não é capaz de deixar uma pessoa o tempo todo no inferno. Como é que Deus deixa uma pessoa o tempo todo? Isso é mistério, isso é um dogma. E minha mãe ficava angustiada. E o tempo passou, ela entrou na idade adulta, desde menina, sempre com esse questionamento desde moça, até que chega na idade adulta. Ela conta com riqueza de detalhes, eu até gostava de incentivá-la para que ela abrisse um pouco a janela do coração. Um dia, meu filho, eu fui ao correio, lá em Campo Grande, e vi um rapaz passando Morse, código Morse. Antigamente havia telegrafia, era o telégrafo. Mas, filho,
Quando eu olhei aquele homem, oh, homem bonito, falei, mamãe, meu filho. Eu olhei aquele homem e falei, mas que moço bonito. E ele me olhou também, meu coração tremeu. Falei, mamãe, meu coração tremeu assim. E eu vivia levando carta lá, mas levava só envelope para ir ver aquele homem, aquela coisa toda assim. Começamos então a conversar, começamos a namorar. E ele me confessou duas coisas, meu filho, que me deixaram assim, um pouco triste. Nem tudo é perfeito. Ele falou assim para mim, Romilda, eu já fui casado. 1948, Mato Grosso, homem que já tinha sido casado. Faz a conta. Meu Deus do céu, já fui casado. Eu sou obrigado a falar isso para você, eu gosto de você. E tem uma outra coisa. Eu sou espírita. Puxa! Ela ficou assim, falou, é bonito, mas já foi casado e é espírita, mexe com o capeta. Meu Deus do céu. E ela ficou assim, tal, mas o amor falou mais alto e começaram então a namorar. Começaram a namorar, e por situações de emprego, ele foi transferido para São Paulo nos anos 50, e ela também mais tarde foi trabalhar no mapping nos anos 50. E lá continuaram o seu namoro. Foi então que um dia, meu pai já na lida espírita, um dia chegou uma senhora e disse assim, o senhor quer comprar um tijolinho? Meu pai falou assim, para as casas André Luiz? É, para as casas André Luiz. Pegou na carteira e tirou o equivalente a R$20. E recebeu um pequenino papel, agradecendo assim. A minha mãe falou, mas o que é isso? As casas André Luiz, Romilda, é uma casa de atendimento a crianças débeis mentais, que nasceu aqui em 43, na Vila Galvão. Nós estamos em 50, tem 7 anos. Eles ganharam um imenso lote, onde eles estão vendendo tijolinho, pequenas quantias em dinheiro, para que seja construída uma casa para doentes mentais. É espírita, Romilda. Espírita. É espírita, Romilda. Ali atende apenas necessitados. Na cabeça de minha mãe, o necessitado era apenas porque era pobre, mas são apenas necessitados morais, com defeitos físicos gravíssimos. Ali, minha mãe, então, foi uma das primeiras vezes que minha mãe teve contato com a atividade espírita no bem. Continuaram namorando, de vez em quando ela falava assim para o meu pai, sabe que eu tenho alguma dúvida sobre o céu? Meu pai falava, ela não dava certo. E o inferno? Meu pai falava, não dava certo. E assim o tempo foi passando. Um dia ela chegou para o meu pai e falou assim, amanhã, Rômulo, amanhã, eu tenho um assunto a tratar com você de maneira capital. O namorado, como todo namorado, ficou ansioso. No outro dia ele chegou e ela foi falando assim, eu vou casar com você, eu vou ter filhos com você, mas eu vou dizer agora, tá? O que foi, Romilda? Os meus filhos serão batizados. Ah, não tem problema. Na igreja, não tem problema. Você terá compadre e eu comadre. Não tem problema, terei compadre. E se eu tiver mais de um filho, 2 compadres, 2 comadres. Não tem problema, tudo bem. E o que você tinha que falar para mim? Era isso. Ah, Romilda, não. Isso não é problema, pode batizar, não tem problema nenhum. E então casaram-se no ano de 1952 e de São Paulo meu pai pediu transferência para Bauru. Chegando em Bauru, ele procurou o Centro Espírita Vicente de Paula, que foi fundado em 1922 e fica na rua 7 de Setembro. Então, o casal morava na rua Azarias Leite e assim combinaram. Rômulo,
toda quarta-feira eu vou à novena e todo domingo eu vou à missa. Meu pai falou, tá ótimo. Toda segunda eu vou no centro, toda sexta eu vou no centro. Qual era o acordo? Cuidar o menino, que era eu. Você cuida do menino, que eu vou no centro, que eu vou na igreja. E assim foi. Primeiro ano de casado, ela ficou grávida, teve a mim. Passou o segundo ano, já estava terceiro ano, ela engravidou novamente de minha irmã. E ela sempre naquele questionamento. E ela perguntava assim, Rômulo, o que vocês fazem lá dentro, hein? Romilda, a gente faz uma prece e depois da prece a gente apaga a luz. O quê? Apaga a luz? É, Romilda, porque a luz impressiona a pálpebra e você mesmo de olho fechado, você percebe que está a luz acesa. E aí então as comunicações mediúnicas de luz apagada. Só de falar, me dá nervoso, me dá pânico do negócio desse. E o tempo foi passando, ela perguntava de novo, Rômulo, toda vez que você vai nesse lugar, apaga a luz? Apaga, Rômulo, apaga. Primeiro fala, depois apaga a luz. Apaga a luz. Esse negócio de apagar a luz me dá... Não aceito. E ela, dentro da ótica dela, ficava assim, ansiosa com relação ao tal fato. Os anos foram passando. Minha irmã já estava para nascer, ela já estava em 7º mês de gestação. Ela perguntava a respeito de o que acontece lá dentro. Naquele tempo, as sessões mediúnicas eram em mesas como essa aqui, mas era em público. Não eram sessões mediúnicas reservadas, como é uma prática mais equilibrada. E então, certa noite, meu pai chegou do serviço, segunda-feira. Ô Rômulo, hoje nós vamos inverter. Na cabeça dela, ela falou assim, eu vou, vejo aquele negócio de falar, quando for para apagar a luz, eu corro. A porta vai estar aberta, eu sento bem na portinha e sabe que a pessoa senta no fundo para sair rápido? Então eu faço assim. Aí, você vai ao centro hoje, Romilda? Vou. Hoje eu vou. Hoje eu vou no centro. E então, falou, tá bom, deixa que eu cuido o menino. E ela então foi ao Centro Espírita Vicente de Paula. Chegou, sentou-se na última cadeira. E ela lembra com riqueza de detalhes, porque mais tarde eu fiquei com 10, 12 anos, o expositor doutrinário chamava-se Caetano Aiello. Caetano Aiello era uma verdadeira enciclopédia em doutrina espírita. Conhecia Kardec da maneira profunda. E então subiu para falar o senhor Caetano Aiello, já bem velho, cabelos embranquecidos, parecia neve. Subiu e pegou um livro e mostrou O Céu e o Inferno. Minha mãe falou, meu Deus, olha aí, tem até livro. O Rômulo nunca me falou que tinha livro. Eu sempre preocupada com o céu e o inferno. Existe um livro, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E ela lembrou, meu marido vive falando nesse homem, Allan Kardec. E então, o senhor Caetano Aiello, estudioso da doutrina espírita, abriu o livro O Céu e o Inferno no Código Penal da Vida Futura. Quem não conhece, chegue em casa e procure. É um verdadeiro espetáculo. Ali está todas as leis que regem a pessoa com relação àquilo que ela vai ter após o seu desencarne. Ele pegou o livro e disse, livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura. E começou a fazer uma exposição doutrinária.
uma das mais belas que minha mãe já ouviu, dizendo que o céu, na realidade, quando a pessoa desencarna, a pessoa perde apenas o corpo e a pessoa vai entrar em contato com as reações das ações livremente praticadas. Se a pessoa tem, na realidade, uma grande quantidade de atos nobres, e fez uma conta que minha mãe nunca mais esqueceu, se você fizer um ato nobre todo dia, no final do ano serão 365 atos nobres. Minha mãe ficava olhando assim, perplexa para aquele homem. E então, quando houver o desencarne, o desligamento do corpo, você então entrará em contato com esse conjunto de ações nobres. Isso te trará paz. A esse conjunto de ações nobres, dando-lhe paz na consciência, é isso que se chama céu. Céu, então, céu, portanto, é um estado consciencial. Aquilo para ela foi uma revelação. Céu é um estado consciencial. Eu não vou ver face de Deus, coisa nenhuma, nem ficar cantando. Céu é um estado consciencial. De maneira que a pessoa pode, aqui na vida, durante a vida terrena, quando chegar o seu desencarne, ter uma situação absolutamente coerente com aquilo. Não vai servir de anjo, nem ver nada disso. Ela simplesmente estará em paz com aquilo que ela fez. E compulsa mais um pouco o livro O Céu e o Inferno na parte do Código Penal, e dizendo que toda dor traz uma reação, de maneira que, da mesma forma, através do livre-arbítrio, quando a pessoa produz uma série de atos maus, crimes, suicídios, roubos, todas essas ações simplesmente vão sendo computadas. Quando acontece então o desencarne, o espírito entra em contato com aquelas ações, aliás, com aquelas reações das ações que foram livremente praticadas. Isso traz nele, naquele espírito, algo que realmente assim o deixa desequilibrado, triste, choroso, com a consciência em brasa. Ele está no inferno. Inferno, então, nada mais é do que estado consciencial. Céu e inferno não passa disso. Aqueles espíritos que produzem atos maus, através da sintonia, estarão simplesmente unidos ao outro. E então, por uma questão de sintonia, todos estarão juntos, de maneira que aquilo serve para eles, assim, para eles que estão, na realidade, no inferno. Mas, na realidade, céu e inferno são atos conscienciais, são reações conscienciais. Minha mãe ficou perplexa. Ela ouviu aquilo, ficou maravilhada, porque a explicação era exatamente isso que nós vimos aqui, ó. Clareza, tirou do erro da fantasia. Isto aqui, ó. A lógica de Caetano Aiello era fantástica. Minha mãe ouviu aquilo, ficou assim maravilhada, mas não percebeu que apagaram a luz. Quando ela apagou a luz, ela ficou pega sentada. Ela falou, aí apagaram a luz, meu filho. E eu tinha combinado comigo mesmo que eu ia correr. Mas aí, Silvio, te digo, meu filho, as cadeiras, era a cadeira que tinha braço. Eu senti, meu filho, que uma fita passou na minha mão, no meu punho e na cadeira, e amarrou meus pés. Falei, mas não pode ser uma coisa dessa. Eu não vi fita nenhuma. E simplesmente eu fiquei amarrada ali. Foi então que apagou a luz. 6 médiuns sentaram-se em torno de uma mesa. Na ponta da mesa estava um senhor que eu mais tarde conheci, senhor Henrique Salgado. E ele então falou assim,
Vamos fechar os olhos para nós fazermos uma prece. Mamãe falou, não fecha o olho nunca, de jeito nenhum. Já estou amarrada aqui, e onde se fechar o olho nunca escuro, de jeito nenhum. E seu Henrique Salgado fez uma prece magnífica. Aquela prece que nasce de dentro do coração, pedindo a bênção para os encarnados e os desencarnados, e que abençoasse aquilo que iria acontecer dentro de alguns minutos. Minha mãe conta que ela, mesmo na luz apagada, ela ficou observando. Então ela observou que uma senhora, num canto da mesa, numa parte da mesa, começou a ficar com respiração até certo ponto ofegante, com dificuldade de respiração, fazendo pequenos sons. E Henrique Salgado levanta-se, vai até aquela médium, coloca as mãos e faz uma prece que minha mãe fala, meu filho, eu nunca vi ninguém pedir tanto por aquela necessidade. Henrique Salgado, dirigente do trabalho, percebeu a dificuldade da médium dar aquela comunicação mediúnica, faz então o passe, abençoado por espíritos amigos. Imediatamente, a médium consegue então entrar em inconsciência absoluta e começou a contar uma história. Era um suicida que havia se enforcado há 5 anos. Disse o nome da rua, disse o dia que aconteceu o seu suicídio, disse o nome, disse o sobrenome. Minha mãe ficou maravilhada, porque aquilo que o Henrique Salgado, que o Caetano aí ela havia dito, ninguém morria. Ali estava uma pessoa, falando através de outra pessoa, de uma situação que ela tinha visto, porque havia no Diário de Bauru uma história que havia passado de um senhor que havia se enforcado, pendurado em uma árvore. Era ele. E ele então falou de toda a sua tristeza, falou dos seus desenganos, falou da sua mágoa e falou, acima de tudo, daquilo que realmente mais o incomodava, que era a percepção de que a vida continuava. Henrique Salgado simplesmente conversou com ele, disse a ele que ele falou, eu estou no inferno. Minha mãe falou, olha aí, existe realmente a situação consciencial. E você, meu amigo, você não está no inferno, são suas ações. E fez uma locução bonita durante mais de 10 minutos e travou aquele diálogo equilibrado naquela sessão mediúnica. Daí, mais ou menos alguns minutos, Henrique Salgado disse da seguinte maneira, meu filho, meu irmão, vamos pedir a Jesus, o divino médico de todas as almas, o nosso bendito pastor, que venha em teu socorro, abençoando-lhe meu filho aos atos nobres. E então, ele, durante a exposição, falou, meu filho, não se esqueça de Jesus, que quando contou a parábola da ovelha desgarrada, que o homem deixa as 99 e vai a redil buscar uma, é o seu caso. Você está sendo socorrido, mas vamos pedir a Jesus para que realmente você faça a sua recuperação. Alguns minutos depois, uma outra médium em outro lado, em consciência absoluta, disse assim, meu filho, há quanto tempo, meu filho, eu te procuro? Foi eu, meu filho, pedindo a Jesus, através dos mentores que dirigem esta casa abençoada, para que aqui te trouxesse, meu filho, para você se recuperar. Vamos, meu filho. E aí acontece aquele diálogo entre Henrique Salgado e aquela mãe que veio buscar o filho.
Eu não te prometo, meu filho, retirar tudo de você nesta hora, mas eu te prometo, meu filho, a recuperação da sua consciência, tirando o inferno, filho, que existe dentro de você, e te levar para o equilíbrio moral, equilibrando-se o seu psiquismo, indo para o que você diz, meu filho, para o céu. A comunicação mediúnica continuou mais alguns minutos e teve outras. Henrique Salgado disse: seria bom que nossa irmã levasse o amigo ao que veio buscar. E houve a desincorporação de maneira equilibrada, serena. A médium se recompôs, enxugou as lágrimas, a outra também, dentro de um equilíbrio e paz. Acabaram os seus trabalhos, Henrique Salgado fez a prece e acabou a sessão mediúnica. Minha mãe disse assim: meu filho, naquela hora, escapou aqui de meus braços a fita. Eu levantei, fui a passos largos, mesmo com a barriga grande, já esperando sua irmã. Eu cheguei em casa e disse assim: Rômulo, você não sabe o que eu vi. O que você viu, Romilda? E então, ela me nudenciou com riqueza de detalhes tudo aquilo que aconteceu. Meu pai apenas ouvia. Às vezes fazia alguma interrogação e ela contava de maneira ostensiva, efusiva. Rômulo, não tem céu. Não tem inferno. É aqui, Rômulo, é aqui, é aqui. Sim, Romilda, é aqui. Rômulo, não tem esse negócio de diabo. Realmente, Rômulo, realmente. Nós temos que agradecer então a Jesus, Romilda, suas ideias novas. Que ideia nova? Nada, Rômulo. Hoje, Rômulo, hoje, eu mudei de religião. É mesmo? Não sou mais católica. Não sou mais católica. E conversaram até madrugada alta, quando foram dormir. No outro dia, quando meu pai, quando ele levantar, ela já tinha levantado. Naquele tempo não havia xerox, era só carbono. Ela pegou de 2, 2, 1. Primeira folha, escreveu 7 cartas iguaizinhas. Iguaizinhas. Pôs no envelope: Rômulo, leva no correio. Para quê? Para minhas irmãs. Aí está tudo escrito o que aconteceu lá na sessão espírita, e eu sou espírita de hoje em diante. Sou espírita. Romilda, sou espírita. E o padre, deixa que eu falo com ele. Deixa que eu falo. Quando foi na quarta-feira, ela entregou o véu que ela frequentava, entregou o missário, entregou o inário, com o mais absoluto respeito, e disse: Senhor Padre, eu descobri a verdade. Um homem que usou o termo assim, não é especialista, um homem que conhece Allan Kardec, um tal de Allan Kardec, chama Caetano Aiello. O senhor pode ir lá, o senhor pode ir lá no centro, ele vai explicar tudinho para o senhor, o que é céu e inferno. Eu fui lá, aprendi tudo com ele. Não sou mais católica. Vim aqui devolver o véu à grinalda, e realmente assim, eu não faço mais parte da igreja. Passou a ler. E meu pai, então, oferecendo livros para ela. E um dia, ela, pegando na biblioteca, falou: Rômulo, descobri um livro, Rômulo, que é maravilhoso. Como chama, Romilda? Nosso Lar. Magnífico, Rômulo. Você já leu? Já, Romilda, já li. Rômulo, André Luiz era um espírito, e começou a contar para meu pai, e meu pai: certo, Romilda. Passou um tempo, Rômulo, tem outro livro desse André Luiz, chama-se Os Mensageiros, já devorei. Já li tudo. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, Rômulo. Nós temos 2 filhos, Silvio e Sandra. Se eu ficar grávida de novo, eu vou botar o nome de André Luiz. E passou uns tempos, ela engravidou-se novamente. É meu irmão. Eu fiz questão de contar essa história da minha vida pessoal, para nós entendermos, quando a pessoa expõe Kardec
de maneira correta, equilibrada, lógica, coerente, ela consegue convencer, ou pelo menos expor, através do equilíbrio. Minha mãe tornou-se espírita e foi até o ano passado, quando voltou para a pátria espiritual. Portanto, meus amigos, nós aqui do grupo José Xavier, vocês aqui que fazem parte desse grupo de estudos, mergulhem cada vez mais em Kardec. Porque realmente, somente através de Kardec, é que a pessoa vai ter o discernimento, a razão, o raciocínio. Vocês estão de parabéns com relação a esse ESD que tem 3 turmas aqui no centro. Nós agradecemos a delicadeza do silêncio e encerramos a nossa apagada exposição. Muito obrigado.